E a animação do Ultraman na Netflix acabou. Acabou, mais um Tokudok no ar, porque a primeira temporada foi bem legal. A terceira temporada foi melhor que a segunda temporada. Eu tenho os reviews aqui, eu fiz vários vídeos já aqui no canal, depois você dá uma procurada, vai na descrição, vai ali na barrinha de cima, YouTube, procura Tokudok, Anime, Ultraman, dá uma procurada, tem mais materiais que eu já soltei aqui no canal. Aqui eu quero falar sobre o que eu achei da terceira temporada. Coisas que eu vi, coisas que eu gostaria de debater aqui com vocês. Vocês sabem que eu sou muito fã do Ultraman, é minha franquia preferida. Tenho todos os mangás lançados no Brasil até agora, obrigado JBC uma vez mais. E essa animação sai desses mangás aqui. Aliás, não sai mais. A primeira temporada tentou respeitar a sequência dos mangás. A segunda temporada deu uma mexida aqui, uma adaptada a colar, mas a terceira temporada foi totalmente fora desse universo criado aqui pelo Eiichi Shimizu e o Tomohiro Shimoguchi. Porque tudo que rolou nessa temporada não tá no mangá. Então assim, quando eu percebi, a hora que eu comecei a assistir, quando eu percebi que não estava vendo na telinha o que eu já tinha lido no mangá, eu tentei trocar o chip. Eu troquei o chip e falei assim, vou me divertir assistindo essa temporada final. Não vou ficar comparando, porque a primeira temporada eu assisti pensando no mangá, pensando na leitura. E aí, quando eu fiz o review, fiz os comentários baseado nessa relação. A segunda temporada já deu uma bela desconectada. E essa terceira não tem nada do mangá. Então eu troquei o chip e falei assim, não vou prestar atenção nessas cenas, imaginando como seria no mangá. Então eu assisti só como entretenimento. E fazendo isso, eu me diverti bastante. Isso é verdade. Eu me diverti bastante porque é uma temporada bem agitada, tem bastante luta, tem Ultraman contra Ultraman, que não era para ser o propósito, né? Afinal, eles são todos na mesma equipe ali. Tem muita cena de luta, muito efeito especial. Eu, particularmente, gostei. Por quê? Porque não conectei com o mangá. Repito. O mangá, a experiência de ler o mangá é outra coisa. É outra experiência. É muito maior a experiência. O mangá aprofunda muito mais. O mangá traz muito mais conteúdo. Claro que para uma série de TV com capítulos de meia hora, são 12 episódios de meia hora, é outra maneira de apresentar. Então, particularmente, eu gostaria de ver as histórias do mangá adaptadas. Mas, como tem que ser um negócio mais rápido e o mangá ainda não acabou de ser impresso, ainda tá rolando, eles têm que dar um jeito de finalizar essa história, né? Então eles fizeram como? Desconectaram do mangá e apresentaram essa história que eu, particularmente, uma vez mais, gostei. Gostei por não fazer essa relação. E aqui é tudo muito focado no Shinjiro. Todos os 12 episódios tem ele como ponto muito central ali. Falando em Shinjiro, eu vou te dar um parênteses aqui. Dessa vez a direção de dublagem mudou. Era feita pela Flávia Sadi, agora foi feito pelo Alexandre Drummond. E o Alexandre Drummond dirigiu e continuou pecando como nas outras duas temporadas em vários termos. Eu que sou chato dos termos, não me custa nada aqui comentar pra vocês o que eu achei. Primeiro, Shinjiro. Eles falam Shinjiro. E, tudo bem, chatice da minha parte, ok, dá pra entender. Mas tem umas coisas que dói. Ultraman Taro, o cara chama Taro, não, ele chama Taro. É respeitar o porquê do nome do personagem, da onde veio Taro e não Taro. Isso doeu um pouquinho, na verdade, na hora de ouvir, hein? Pequenos deslizes da dublagem que estavam rolando dentro das outras temporadas, entendo que é que manter esse padrão, mas... Enfim, e aí, por exemplo, Ultraman, qual que é o plural? Ultraman, eles falam Ultramans. Os Ultramans. Essa palavra nem existe, né, cara? Ultramans é doído, cara. Ultramans é doído. Por exemplo, o próprio ID. Tem hora que eles falavam ID, tem hora que eles falavam ID, tem hora que eles falavam ID. Não houve nenhum padrão na hora dessa determinação do nome, né? Ou é ID, ou é ID, ou é IT. Várias vezes ali foram mencionadas de maneiras diferentes. Enfim, esses pequenos deslizes da direção da dublagem, a mim, como muito fã, amo Ultraman, me doía um pouco, porque acaba perdendo até um pouco do porquê dos nomes dos personagens. Mas é a questão de entretenimento e diversão, isso acaba não tirando, né, a entretenimento do negócio. Então, voltando, o Shinjiro fica muito como personagem principal. Não que ele não seja, ele já é, mas aqui fica muito focado nele. E tudo se baseia em assassinato de reputação nessa terceira temporada. Você sabe o que é isso? Bom, a partir de agora, tudo que eu falar, ou alguma coisa que eu posso falar, se você não assistiu ainda, posso estragar suas surpresas. Então, vou tentar não destruir surpresa de ninguém, vou tentar não estragar. Mas, como eu vou meio que soltar um pouco aqui tudo que eu achei, talvez, tá? Mas pode ficar aí se você não se preocupa com isso.
aviso dado. Então, assassinato de reputação. Então, tudo que eles querem fazer é destruir a imagem que o Ultraman é uma boa alma ali, é uma pessoa boa que está tentando ajudar a Terra. Por quê? Simplesmente porque eles acham que não é. É simplesmente isso. Então, vamos destruir, vamos tirar a opinião pública a favor do Ultraman, vamos colocar a opinião pública contra o Ultraman, para que ele possa ali ficar mal com a população, ficar fraco quanto a isso, e as pessoas dando contra nele, eles vão desistir de trabalhar e vão destruir toda essa história da patrulha científica e tal. Tudo isso como assassinato de reputação. Quem está envolvido com isso, como sempre, tem alguém dando uma opinião sem saber, simplesmente baseada no acho que sim. Simplesmente isso. Então tem um tal do jornalista que fica lá na TV falando mal pra caramba, baseado no achismo dele, sem ver exatamente o que acontece, sem ir atrás. É gozado isso, né? Jornalistas que deveriam, entre aspas, né, buscar a informação o máximo possível, honrar o diploma que tem, vai lá e simplesmente fala porque acha, baseado no que eu tô vendo naqueles 2 minutos, 1 minuto, baseado numa informação perdida por ali. E aí esse jornalista vai na TV e destrói. Então vai a Rena contra lá e ele fica dando contra na Rena também para tentar acabar com ela, porque sabe que ela é a favor do Ultraman, tentando derrubar os argumentos dela. Então é muito do que a gente vê atualmente. Então deu para entender por que eles quiseram finalizar e sair um pouco do roteiro do mangá. Porque eles pegaram algo muito atual, muito rede social total, né? Afinal, tudo, né? E usaram isso como base do roteiro, né? Então é muito do vou destruir a reputação desse cara para que ele seja, a população seja contra ele, para que ele saia como vilão da história, mesmo ele tendo as melhores das intenções, simplesmente porque eu acho isso. Eu também já passei por isso, tá? Eu tô aqui na minha e vai um Zé Ruela qualquer, ou alguns Zé Ruelas qualquer, e começam a falar coisas que eles acham para tentar colocar pessoas contra mim já aconteceu, contra outras pessoas que eu gosto já aconteceu, pessoas que eu acompanho aconteceu. Então imagina o que já não acontece por aí com gente ainda maior, né? E outra coisa muito atual, que tá muito em voga, é colocar mais mulheres como protagonista, mais mulheres como destaque, é a Rena ganhar sua armadura. A Rena ganhar aquela armadura, uma armadura bem bonitinha até. Ganhou, agregou alguma coisa? Funcionou pra alguma coisa essa armadura? Não, tanto que ela nem participa da luta, né? Só fica jogando ali aquele campo de força pra proteger os meninos ali. Ok, foi útil, foi legal. Acrescentou em algo na história? Absolutamente nada. Se ela tivesse continuado como menininha ali e continuado como par romântico ou finalizado como um par romântico do Tinjiro, ia ser muito mais legal. Mas colocaram ela com aquela armadura que sim, é bonitinha, sim, ela foi útil em alguns pequenos momentos, mas valeu só pra dar uma enchida de linguiça no roteiro ali, porque acrescentar na história não acrescentou em absolutamente nada. Aquele papo dela, porque teve uma transfusão de sangue, porque a sua mãe é... Não colou, não precisava daquilo no roteiro. Se tivesse só 10 episódios ou 8 sem aquela injeção de linguiça, já valeria pra caramba. Eles poderiam ter se dedicado um pouco mais, por exemplo, em dar mais destaque pro Ace, pro Jack, pro próprio Taro, que a armadura do Taro, vamos combinar? Aqui parênteses, que armadura linda essa do Taro, linda, maravilhosa, de verdade mesmo, de todas é a mais bonita. Mas ficaram todos como meros coadjuvantes ali, o que mais pareceu foi o Taro, depois um pouco ali o Seven, né, o Moroboshi, mas o Jack desapareceu na história, o Ace desapareceu na história, também só ficou ali pra ficar de babá da menininha, não acrescentou muito mais, e ele tinha tudo pra ter criado uma história pra finalizar ele aí nessa terceira temporada, de uma maneira muito mais com a cara do Ace. Por exemplo, teve alguns finais que ficaram bacanas, né? Por exemplo, colocar ali o Moroboshi como novo capitão da patrulha, achei bem legal e fica essa referência com o Ultraman Léo. Ele também vai e vira o capitão ali, fica como mentor do Ultraman Léo na série desse Ultra. Aquela cena final do Tinjiro com a capa como Ultraman, fazendo a referência ali que os 6 primeiros, né? Bom, até mais de 6, né? Usam capa para mostrar que são os principais, os senpais ali. Isso ficou bem legal, essa pequena referência. Usar o Zeton como kaiju final, a arma final ali contra o Ultraman. Isso ficou bem legal. Essas pequenas colocações de referências ficaram bem interessantes. Todos eles em tamanho humano, lutando contra. E no começo eu falei, nossa, vai ser forçado. Eu acabei gostando, eu acabei achando interessante. Todo mundo junto ali e cada um se ajudando pro objetivo final acontecer. Isso eu achei legal. E outra coisa muito legal foi terem colocado o Arashi
ali na série de verdade mesmo. Mesmo que seja assim, foi só uma questão de vamos colocar mais um personagem que vai ser bacana. Isso foi bem legal. E o cara tava desenhado igual. Isso foi muito interessante. Eu, sinceramente, não achei que trazer o Hayata de volta depois da morte, ou quase morte dele ali, também achei que não precisava, porque aquilo já tinha gerado uma comoção, a gente já tinha caído nessa história quando assistiu naquele episódio, não precisava ter trazido ele de volta, mas ok, o protagonista, o primeiro Ultra, ele tem que viver, não pode tirar essa esperança dos espectadores, entendi. Inclusive por isso que o Alien, que era o cabeça ali da patrulha, foi colocado como vilão da história, quer dizer, os humanos sempre bonzinhos, os alienígenas sempre tentando acabar com tudo na Terra. Meio que um clichêzão de roteiro, isso aí, né? Eles deram uma adaptada, eles fizeram um roteiro um pouco mais fácil ali, né? Agora, assim como foi uma solução muito fácil da armadura pra menina, que afinal era só uma princesinha em perigo, e deixar as duas vilãs da segunda temporada e essa da terceira vivas no final. Porque assim, como assim vamos matar as vilãs? Né? Eu achei que isso também foi uma solução muito fácil para não gerar intriga com os espectadores. Ah, mataram mulheres. Sendo que assim, a menina podia ganhar armadura, mas as vilãs não podem morrer. Meio com 2 pesos, 2 medidas isso aí, né? Eles podiam ter equilibrado um pouco mais. Os vilãs podem morrer sim. Mata sim, é mão ali, igual fizeram com os árabes. Igual o Tindirão enfiou a mão dentro da barriga dos árabes. Podia ter matado as meninas também, sem problema nenhum. Tava lá o tarô exatamente para isso, naquele momento que ela enfrenta o tarô ali no cais. Pô, custava nada arrancar a cabeça dela, né? Ó, mulher chata. E não tem muitas curiosidades para trazer aqui. Como eles desvincularam do mangá, não tem como fazer muita relação, não tem muito o que trazer de, isso aqui escondido, isso aqui easter egg. Eu acabei ficando tão entretido com esses 12 episódios que eu não fiquei caçando agulha no palheiro para trazer para vocês aqui. Então, no fim, eu tiro a conclusão que eu gostei da terceira temporada. Não é a primeira, bem melhor que a segunda, mas ainda assim foi entretenimento para mim. E foi legal. No fim das contas, eu acho que fazer essa quebra de vínculo com o mangá, para mim, foi muito bom, porque eu assisti e faz tempo que eu não faço isso. Eu consegui assistir uma série como essa só como entretenimento. E no geral assisto Tokusatsu buscando coisa pra vocês, e pra mim, que eu adoro fazer isso, mas porque eu finalmente assisti um Ultraman só como entretenimento. E foi bom, mas olha, não é o cara da internet, não é o cara do canal do YouTube, não é o Danilo do Tokudok que vai dizer se a série é boa ou não, se você tem que gostar ou não. Vai lá, assista, tire suas próprias conclusões. Se você já assistiu, deixa nos comentários aqui, comenta o que você achou, quero muito saber. O que você achou desse lance de assassinato de reputação ser a base para essa terceira temporada? O que você acha dessas pessoas que fazem esse tipo de coisa? Você fomenta esse tipo de coisa? Ou você dá o passo para trás nesse tipo de coisa? Porque para você ser nesse nível, para você ser no nível daquele jornalista lá, você tem que ser muito mau caráter ou tá muito mal informado. Pelo menos é o que eu vejo também por aí, e muito. Obrigado por ver esse vídeo até o final. Se tá chegando agora, se inscreve e a gente se fala nos próximos vídeos. Aquele abraço, valeu!